A graça e a paz, povo de Deus, quero saudá-lo com a gloriosa paz do Senhor. Chegamos à penúltima lição da nossa revista referente ao quarto trimestre de 2020. A lição que tem por título Quando Deus se revela ao homem. Não sei se você já é nosso aluno, né? Se você já é inscrito aqui no nosso canal, mas talvez você tenha sido convidado pelo Espírito Santo por conta do título da lição. Quem é que hoje, de fato, não deseja ouvir algo da parte de Deus, né? Que queria ou que quer que Deus possa revelar os seus propósitos na vida, né? Na sua vida, na vida de alguém. E assim tinha sido o desejo de Jó durante todos os debates, né? Durante todos os debates que a gente pôde observar no livro dele. Primeiramente aquela sua esposa, logo quando ele foi acometido da doença. Depois passou 7 dias em silêncio. Depois dos 7 dias, os 3 primeiros amigos, né, começaram o debate, começaram a falar e a acusar Jó. Encerrado os debates entre os 3 amigos, chegou Eliú, que de forma mais coerente foi o que mostrava a Jó a sua condição de erro dentro da prova. Enquanto os 3 primeiros amigos acusavam de pecado, né, antes daquela situação que ele estava passando, Eliú, diferentemente, não via pecado em Jó, né, antes, né, que ele tivesse feito alguma coisa, cometido adultério, explorado, pobre, coisas desse tipo. Mas via em Jó uma pontinha de presunção, né? Era a necessidade de Jó se auto-justificar. Quando esses quatro personagens e Jó, de fato, vamos dizer, silenciam, que isso não é por muito tempo, aí sim Deus entra em cena. Quando eu estava estudando, eu percebi uma coisa bem importante, sabe, meus amados? Enquanto Jó, quando foi acometido, né, pela primeira situação das perdas dos filhos, depois da doença maligna, né, enquanto Jó estava calado, por mais dor, desilusão, que logo naquele momento ele estivesse rodeando assim seus pensamentos, a desesperança, talvez. Mas enquanto Jó estava calado, eu vejo assim, ele dependia, ele estava ali, como a gente até diz assim, por força de expressão, eu estou só a graça. Eu estou só a graça, eu estou só pela graça. E eu sinceramente digo que é a partir dessa lição, dessa 12ª lição, que muitas coisas, inclusive para mim, foram mais esclarecidas. Porque quando se fala em autojustificação, que foi inclusive um dos princípios basilares, vamos dizer assim, um dos argumentos que um dos amigos lá, não lembro agora se foi Eliú ou se foi Bildade, que pregava muito em cima disso, diz que o homem, ele deveria, né, dentro do legalismo religioso, cuidar para se apresentar limpo, vamos dizer assim, diante de Deus, porque isso era que garantiria a salvação. E a gente pôde estudar, você que vem nos acompanhando, saber que ninguém nessa face da terra é capaz de auto-justificar-se ou de auto-salvar-se.
A salvação vem pela graça. E vai ser isso exatamente que Deus, quando Deus vai se revelar para Jó, que ele vai exatamente falar isso para Jó. Né? Então, antes de iniciarmos de fato a nossa lição, sabe? Por mais anos de evangelho, por mais que as experiências da vida já te dê um suporte, claro, as provas servem para isso. As lições, o sofrimento, foram palavras-chave que a gente já estudou neste trimestre. Por mais que elas te deem uma condição de sabedoria no sentido humilde dessa palavra, né? A gente também estudou sabedoria. A sabedoria, a verdadeira sabedoria é aquela dada por Deus. Mas que ninguém, nenhum homem é capaz de garantir a sua própria salvação sem que seja pela infinita graça e misericórdia de Deus. Inclusive, é por isso que eu estava dizendo isso a vocês, porque a gente tem usado às vezes nas lives, na igreja, quando a gente ainda estava com cultos presenciais, de dizer: hoje eu tenho certeza da minha salvação. Será? Será? Será que eu tenho essa prerrogativa de dizer que hoje eu estou salvo? Se Jesus voltasse hoje, eu seria levado com ele? Ele me levaria? É isso mesmo que eu estou dizendo. E isso nos coloca... o bom disso, sabe o que é, meu amado? É porque quando nos colocamos e entendemos que Deus não poupou nem esses personagens maravilhosos bíblicos que sofreram e padeceram. Se Ele não poupou nem eles, se eles tiveram que passar por um processo para de fato chegar a essa condição, eu e você somos o quê? Quando nós olhamos para nós mesmos, para dentro de nós, e se fizermos uma autoanálise, continuamos entendendo que mesmo o que temos feito ainda é pouco para Deus. Ainda é pouco para Deus. Aí vem eu, como muitas pessoas, você assistia aí, lives, cultos, muitos deles dizem: Jesus voltar a essa igreja, se for, a gente fala, se falar isso na intenção de dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, porque se tu voltar hoje, Senhor, perdoa os nossos pecados e não esquece de nós, que somos eternos pecadores, carentes, que necessitamos da tua misericórdia. Aí é outra condição. Agora eu bater no peito e dizer assim: eu e essa igreja hoje, se o Senhor Jesus voltar, nós subiremos para o céu. Será? Será? Não estou atacando nenhuma igreja, nenhuma denominação, não. Eu quero que porque começou de mim. O desejo, né? O Espírito Santo deseja é que você se autoavalie. E eu tenho certeza, porque quando o desejo, talvez entre 100 cristãos, é que Deus hoje, agora, não sei que dia você está assistindo essa live, o desejo era que Deus, eu queria que o Senhor se revelasse para mim. E eu te digo uma coisa: a história do livro de Jó, ela se encontra no Antigo Testamento. A nova aliança, ela ainda não havia sido, né, feita. Jó ainda estava, você ainda está no Antigo Testamento, estão sob, vamos dizer assim, a aliança de Deus feita com quem? Com Abraão, né? Mas nós, gentios, que fomos alcançados pela graça por conta de Jesus Cristo, o único que ressuscitou, Filho de Deus, o único que se deu
né? Como homem, para morrer por nós, para nos dar essa condição de salvação. A Bíblia no Novo Testamento, a palavra de Deus diz no Novo Testamento, que hoje, se você busca o Senhor, se você reconhecer o Jesus Cristo, a palavra diz, se você reconhecer Jesus Cristo como o único Filho, né, como Salvador das suas vidas, for batizado, você será salvo. A palavra diz que o Espírito Santo de Deus, então é o próprio Deus, porque o Espírito Santo é de Deus, ele passa a fazer morada em você. Ele passa, ele faz hoje, ele mora em você. Por muitas vezes, na hora da angústia, na hora de uma situação, a gente está procurando, olhando para cima, olhando para baixo, olhando para um lado, olhando para o outro, querendo encontrar, né, Deus. Quando o próprio Espírito do Deus se faz morada em você. Sem fé é impossível agradar a Deus. Falamos tantas coisas nesse trimestre, né? Descansar. Descansar em Deus. Porque Deus está cuidando. Jó, pelo silêncio de Deus, né? Pelo silêncio de Deus, Deus silenciou enquanto todos falavam, né? Cada um queria apresentar seu ponto de vista sobre Deus, sobre o seu poderio, a sua majestade. Cada um que chegasse, que quisesse falar a respeito de Deus, achar, né, aquela verdade, vamos dizer assim, aquele princípio único. E Deus ficou caladinho esperando. Enquanto eu e você tentar se auto-justificar, se questionar, não aceitar, ele vai ficar em silêncio. Ele está esperando. Do jeito que ele está, do jeito que ela está, sabe quantas vezes ele vai me ouvir, vai me enxergar, vai me ouvir? Nenhuma. Nenhuma. Você tem um Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus. Só estou até profetizando para a sua vida. Não sei como é que está a sua vida. Só sei da minha e do que eu preciso continuar buscando. Mas eu não sei, mas eu já profetizo na tua vida que você tem o Espírito de Deus. Então descansa. Para. Tira a ansiedade. Se refugia um pouco para escutar o Espírito de Deus falar para você. Assim como Deus lá em Jó, né, foram eles, né? Foram alcançados pela manifestação teofânica, né? Teofania, significa aparição ou revelação da divindade e manifestação de Deus, através de um redemoinho. Alguns autores estudiosos aí dizem que, mas um redemoinho? Dizem que lá nessa área, vamos dizer assim, em que tudo aconteceu, né? Dessa área aí, era até comum acontecer eventos, vamos dizer assim, esses eventos redemoinhos, por exemplo. O foco da minha câmera está um pouco... Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui para você, meu amado. Aleluia, glória a Deus. O Senhor sabe todas as coisas. Bom, vamos continuar aqui. Deus sabe todas as coisas. Deixa eu ver se melhorou. Então, por vezes o Senhor tem falado conosco. Através da natureza. Através de sinais. Através do Espírito Santo, como eu já mencionei. Espírito Santo dentro de você bradando e você achando, sei lá, que é coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça. Não, Espírito Santo não. Nós precisamos entender que se de fato
Estamos trilhando um caminho, né, sugerido, apresentado, que agrada a Jesus Cristo, no nosso caso, que agrada a Deus. Se agradando a Jesus Cristo, vai agradar a Deus. Então, nós precisamos o quê? Parar de se auto-justificar, entender os propósitos. Você lembra outra coisa? A história do sofrimento, né? Lição passada, a teologia de Eliú. Se eu estou trilhando esse caminho, olha a condição, se eu estou trilhando esse caminho, cuidando para acertar, eu estou debaixo da mão poderosa de Deus. Ah, eu não estou vendo essa mão não. Eita, e aí a fé? A palavra não diz que o Senhor está com a mão sobre os justos e que nenhum mal te sucederá, e que no adversário ele pode bradar, né? Você pode passar pelo fogo, até você vai passar pelo fogo e ele não vai te queimar, porque você está blindado, você está protegido. As labaredas podem até querer lamber o seu corpo, mas elas não vão conseguir te queimar. Por quê? Porque você está com a proteção de Deus. E se a palavra diz que nenhum mal nos sucederá, o mal aí é dizer assim, não tem como Satanás tocar na vida do justo, do protegido de Deus, sem que ele permita. Ah, mas eu estou passando por situações. Então, a primeira coisa, faça uma autoanálise. Aí quando você faz essa autoanálise, não busque resposta não. Ah, porque muita gente hoje só quer a revelação, usar o pregador. Faça você mesmo essa autoanálise. Essa autoanálise, não é autojustificação não, viu? Faça essa autoanálise. Se você perceber que tudo que o Espírito Santo já falou com você, tentando já te convencer, porque diz que o único que convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo, por ver, já deve até, inclusive, aí sou eu que vou usar essa palavra, né, palavrinha, cansado de dizer para você, fulano, não faça isso. Fulano, é melhor que não vá por aí. E você tem feito ouvido de mercador, como diz a história. O homem precisa se avaliar, se autoavaliar. Que caminho eu estou trilhando? Que caminho eu estou trilhando? Porque na hora que eu me autoavalio, aí, sabe, eu digo assim, eita, glória a Deus. Senhor, eu sei, eu continuarei sendo pecador. Eu continuarei sendo pecador porque a tua palavra diz isso. Somos miseráveis pecadores, miseráveis, que nem merecíamos a salvação. Mas, Senhor, se dentro do que, agora na minha mente, na minha lembrança aqui, eu consigo perceber que eu estou me esforçando para fazer, então, Senhor, pela fé, aí é você agora, ó, pela fé eu tomo posse da tua proteção, de que a tua mão está sobre mim. E de que se eu estou passando essa situação agora, é porque tu permitisse, Senhor, não para me castigar, mas para que eu pudesse aprender mais de ti. Aí agora a gente volta para a lição. E o que foi que aconteceu quando Deus de fato se revela agora na lição 12, gente? O que é que acontece, meus amados? Sabe o que é que acontece? Texto áureo, então, o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade, né? Jó capítulo 40, versículo 6. Deus, quando se revela ao homem, ele vai tratar primeiro com o homem. Essa lição toda, se você tiver com a sua revista, se não tem a revista, pegue a Bíblia lá, a partir do capítulo 37, 37 a 41.
mais ou menos que é isso, que o livro de Jó tem 42 capítulos. Deus vai tratar com Jó. Deus vai tratar primeiro com o homem. Os outros, depois. O problema de Jó, depois. Por quê? Para dar vitória, a vitória mesmo. Para que essa experiência, para que a prova, né, ela tenha o caráter pedagógico da parte de Deus, ela tem que atingir aquela coisa lá, o que eu falava, não tem o procedimental, a atitude conceitual, procedimental e atitudinal. O homem tem que passou o conceitual, passou pelo conceito e o procedimento, agora é a atitude. Jó, depois que vai ouvir tudo o que Deus vai falar para ele, o concerto de Deus agora com Jó, face a face, como se diz, porque é nesse momento agora que Jó conhece Deus. Então Deus vai tratar com ele. Jó, o que é que de fato tu conhece então da minha parte? Sem arrogância, viu? Sabe, um paizão, a gente compara a Deus sem nem ter parâmetros reais, né? Ele é infinitamente mais, mas como fosse um paizão, na real, que quando assim quer falar, brincar conosco, brinca, mas quando chega para falar sério, ele usa algumas estratégias, né? Às vezes até, deixa eu ajeitar aqui, meus irmãos, o foco, pronto, voltou. Tá com um probleminha nesse foco, nessa câmera, em nome de Jesus. Mas não se perca não. Então Deus, ele vai falar sério com Jó. Mas sabe como é que ele falar sério? No sentido de fazer com que o homem de fato entenda que ele por mais deseje, por mais ache que conhece a majestade, os propósitos, os desígnios, a forma como o Deus, o nosso Deus, trabalha, age sobre as coisas, mas aí Deus vai dizer: Jó, a minha graça te basta. Esse versículo não está no livro de Jó, mas está na Bíblia. A minha graça te basta, porque tu não conhece nada da criação, não sabe como eu trato. O próprio Deus coloca nesses debates aqui, né? Deixa eu ver aqui, que ele fala exatamente da complexidade. Deixa eu ver se eu acho aqui, meus amados, ó. Jesus, ele tivesse orgulho. Mas ele fala exatamente da complexidade do que é esse trato com esse ser criado por ele. É claro que depois do pecado de Adão, né, se desviou do verdadeiro propósito da criação de Deus. Mas o quanto, ele diz assim: Jó, fica em paz. A minha graça te basta. Sou eu agora parafraseando aqui, né, interpretando aqui o que Deus disse a Jó. A minha graça te basta. Não queira se auto-justificar, porque a complexidade de toda essa estrutura perfeita que eu criei, só quem entende sou eu. Nem o maior, nem o melhor dos computadores criados pelo homem, que tem assim que trabalhar não sei quantos, né, milissegundos aí, processar trilhões de informação, seria capaz de entender, é como se diz assim, de entender cada cabecinha dessa aí, ó. Cada cabecinha dessa que está no mundo. E sabe qual é o maior desafio? E sabe qual é a infinita grandeza de Deus? Porque Deus também não só tem os homens no mundo para gerir o mundo. Ele não só tem os homens, mas ele tem todo um ecossistema. A lição vai falar sobre, vai assim fazer algumas
menções não a determinadas leis físicas, por exemplo, científicas. Mas o que Deus fez é tão infinitamente maravilhoso que tem coisas que a própria física estuda, né, e criou lei para isso, mas não se consegue explicar, vamos dizer assim, a origem daquilo. É bem complexo. E é por isso que a gente tem que ficar na nossa paz. Qual é o meu objetivo? O meu agora é Miliano. Qual é o seu aí que está aí do outro lado? O que é que Deus pediu? Depois que nós confessarmos que Jesus Cristo é nosso Senhor, fomos batizados. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Lembra que condenados todos já estavam. E muitos ainda estão, porque a própria palavra diz isso. Aí o Jesus disse, eu não vim para condenar, eu vou condenar quem? Se na realidade, né, o meu Pai, o Deus Todo-Poderoso, já disse que todos estavam destituídos. Eu vim para pregar as boas novas de salvação. Foi isso o propósito de Jesus Cristo. Todo aquele que crê em mim, eu sou o caminho, a verdade, eu sou ele, né? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Todo ele que se arrepender e crer em Jesus Cristo, for batizado, será salvo. Depois disso, qual é a função dessa pessoa salva? É ficar dormindo agora, esperar a morte de Jesus Cristo, a vida eterna? Não. Disseminar. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Aí, da mesma forma que aconteceu com você, quem crer na palavra será salvo. Na palavra pregada, reproduzida, multiplicada, de que Jesus Cristo é o Filho e que é o único Salvador. Já estamos com 27 minutos. Mas é a base, não é uma parte introdutória. Não diga assim, meu Deus, ele ainda não começou os slides. Se brincar, nós já praticamente passamos por toda a lição. Vamos passar rapidamente aqui pelos slides, apenas para não deixar, né, que a revista, que é a nossa referência, ela deixe de ser apreciada, tá certo? Então, como vocês podem observar, nós já estamos aqui na 12ª lição, quando Deus se revela ao homem, e na próxima semana teremos a última, né, a lição, a 13ª, quando Deus restaura o justo. Aí você vai ver, sim, depois que Deus tratou primeiro com Jó, ele vai restaurar, e também, porque aí quando Deus não ia fazer isso tudinho na vida de Jó, só para alcançar Jó, não. O que Deus fez, tudo isso que aconteceu, todo esse cenário que aconteceu no livro de Jó, foi para que também os outros também pudessem de fato conhecer quem é Deus, o que Deus na verdade queria. Qual a minha postura, qual a identidade, no nosso caso hoje, do cristão, qual é a sua identidade? Que postura? Amém? Vocês estão entendendo? Lembra daquela história, quando eu aceito Jesus Cristo, eu passo a ser uma peça do exército de Cristo. Para quê? Para brigar contra o exército de Satanás. E enquanto Jesus Cristo não vier buscar a sua igreja, é luta, evangelho contra Satanás, céu contra inferno, vida eterna contra morte eterna. E para que o maior lá, que é o grande estrategista, ele pode, eu estou à sua disposição para que ele, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu sou peça, você é peça, de fato você é peça, você está falando, já falou isso só de boca na igreja, quando foi fazer, por exemplo, participar de um culto de missões? Você é peça, eu sou peça, o Senhor mexe conosco, você não deixou? Você não está descansando? Você não disse que a mão poderosa está sobre ele? Deus não vai se enganar, Deus não vai cometer um lapso. Deus é sábio, Deus não é inteligente, Deus é sábio. Falamos dessa diferença, né? Sabedoria e inteligência.
O inteligente ainda erra, por mais que ainda ele use os conhecimentos dele para sair da situação que ele caiu. Mas o sábio, ele pondera. E aqui eu já estou até comparando com a infinita sabedoria de Deus. Então, creia, você está debaixo da mão? Creia, você é do exército de Deus. Então, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com você, que você não está entendendo, você quer revelar, Senhor, se eu estou nessa condição de soldado, minha fé, a fé que eu tenho em Deus, a minha autoavaliação, não é autojustificação, a minha autoavaliação me diz que de fato eu sinto, Senhor, eu sinto que Tu estás, o Teu Espírito Santo continua fazendo morada em mim, glória a Deus. Então, descansa, isso vai passar, como tudo passa. Agora, o tempo, do jeito que, como vai ser, quando vai ser, quem vai ser, só Deus é quem sabe. Amém? Vamos seguir, glória a Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Jó, claro, né? E para essa lição tem algumas passagens, amém? A primeira no capítulo 38, versículos de 1 a 4, que diz assim. Vou aumentar aqui para a gente acompanhar, só um minuto. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me responder, e tu responde-me. Certo? Agora ele diz: agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me responde. É aquela história que eu falei. Deus agora ia ter um trato, vai tratar primeiro com Jó. Se coloca aí na tua posição de homem. Ele fala sério, mas não é na arrogância. Cinge os teus lombos como homem, que agora a gente vai conversar aqui. Aí vai começar. Onde estavas tu quando eu fundava a terra, Jó? Fazemos saber se tens inteligência. O que é que tu sabes, Jó, da minha parte? Segunda passagem, capítulo 39, versículo de 1 a 6. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam. Crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas. Terceira passagem, capítulo 40, versículo 15 ao 24. Contempla agora o Bemonte que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como o cedro. Os nervos das suas coxas estão entristecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barras de ferro. Podê-lo-iam porventura caçar à vista de seus olhos ou com laços lhe furar o nariz? A outra passagem, capítulo 41, versículos de 1 a 3. Poderás pescar com o anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicarás suas suplicações para contigo, ou brandamente te fará? Aí. E o Senhor, na conversa com Jó, quando ele aí vai apresentar, né? E assim, a forma como Deus vai questionar, né, vai começar a fazer perguntas a Jó, são perguntas ligadas diretamente à sua realidade. Ao mundo em que ele vive e às situações. Aqui ele fala do Behemoth, né? O Behemoth e Behemoth e o Leviatã, que aqui não interessa, mas muitas pessoas dizem que são figuras mitológicas, mas essas duas figuras aí, esses dois animais, era da realidade de Jó, e eram, vamos dizer assim, criaturas muito fortes que nenhum homem conseguia domesticar nem seria o caso, mas domar, porque a sua força, o seu poder é tão grande. E aqui o Senhor
compara o que é. Qual homem tu tens, Jó, condição de pescar o Leviatã, de enfrentar o Berremonte? Nenhum homem tem. Mas eu, o Todo-Poderoso, se tu vê essas criaturas como fortes, saibas que eu sou mais forte que elas, sou o único. Sou mais forte que elas. E que diante desse poder, dessa força que eles têm, para mim essa força e poder que eles têm, para mim não é nada, porque eu sou mais forte que eles. Aí isso fica uma lição para mim e para você. Qual é o Berremonte ou o Leviatã da tua vida hoje? Que tu, quis se auto-justificar, quis tratar, quis resolver com as tuas próprias forças, por exemplo. E não vai conseguir, não vai conseguir. O Berremonte, o Leviatã aí da tua situação, tem te acusado, tem sido usado pelo adversário, tem instigado você para falar, tem instigado você para falar palavras que você nem deveria, quando na verdade o momento é de se calar. Quando o momento é de se calar. Deixar o Deus Todo-Poderoso ganhar essa luta para você. Aprenda. Aí o homem não aprende. O homem aqui, indivíduo, ser humano, homo sapiens, homem, mulher. Não aprende. Qual é a lição que essa tua prova provavelmente vai trazer para você quando de fato você parar, deixar Deus agir? Que Deus pode todas as coisas. Que Deus, em determinadas guerras, principalmente porque Ele avisa, em determinadas guerras, eu não tenho que batalhar, mas Ele vai batalhar por mim. Porque não é fácil. O Senhor sabe disso. Ah, meu Deus, mas tudo só para o Senhor me mostrar que eu precisava ficar calado. É muito fácil o ser humano ficar calado. Quando eu entendo que Jesus Cristo de fato já pagou tudo lá na cruz, é porque os homens, ninguém gosta de ser caluniado, difamado, escandalizado, acusado, como ovelha muda, como Jesus foi. Qual é o homem? Senão aquele que porventura tenha passado por um processo muito grande e tenha aprendido isso. Se não é difícil? Deus está tratando primeiro com quem desejava. Jó desejava. Você que acompanhou as lições sabe, Jó desejava. Jó chegou a um momento tão grande, estava começando a entrar aquela coisa da presunção, como a gente já falou, instigado, claro, pelos amigos, que inflamavam, queria à torta e à direita instigá-lo para que ele confessasse uma coisa que ele não fez, que ele já estava começando a mostrar esses indícios de presunção, de que era capaz de se auto-justificar. Amém? Vamos seguir, glória a Deus, tópico 1, vai ser rápido agora, viu, amado? Já estamos com 38 minutos. Então, no tópico 1, o Deus que está presente. O grande propósito do livro de Jó, revela que mesmo quando estamos às escuras, andando por fé, olha a diferença, que tem muita gente aí que está nas escuras, mas não anda por fé. A fé dessas pessoas, ela só se evidencia quando está tudo tranquilo. Aí é fácil ter fé, Adorar a Deus, cantar com uma voz mais alta, adorá-lo, aí é fácil, Mas aqui está aqui, o grande propósito do livro de Jó, do livro todo de Jó, é revelar que mesmo quando estamos às escuras, andando por fé e não por vistas, Deus está presente e próximo de nós,
Mesmo caladinho, como você deve estar dizendo, mas ele está calado. Ele está calado. Aí tem hinos que diz, quando Deus está calado, aí é que ele está trabalhando. É porque você quer entender. É como se você se chegasse para você fosse um professor e dizer assim, me mostra o seu projeto aí. Eu quero, professor, eu ainda não terminei não. Vai ficar bom, mas eu quero ver. E você quer ver como é que está lá o projeto para você de fato descansar? Aí isso é fé? É fé, Tomé? Tu precisa de fato ver o que Deus já escreveu para a tua história, para poder tu acreditar em Deus? Então, meu amado, me perdoe. Porque se isso um dia acontecer comigo, eu preciso nascer de novo. Deus não dá a sua glória a ninguém. O que foi revelado na Bíblia já foi revelado. Agora, o oculto de Deus, como ele faz, a soberania dele, como ele gere, como ele vai montar a estratégia, é ele não vai revelar isso a ninguém, não. É isso que nós precisamos entender. Você tem que terminar. Se você teve comigo desde a primeira lição, se teve com outros pastores, na escola dominical presencial e nesse trimestre na sua igreja, você tem que terminar esse livro de Jó que termina na próxima semana entendendo isso. Mesmo às escuras, mesmo passando esse problema que você está passando, mas se você anda por fé e não por vistas, Deus está presente com você. Tenha calma que a coisa vai mudar, a coisa vai acontecer. Continua apenas orando, glorificando, louvando a Deus. Ah, Senhor, mas a coisa está tão ruim que eu não tenho nem força. Em espírito e em verdade, porque Ele sonda o teu coração. Ele sabe. Ah, Senhor, mas tá doido aqui em casa agora. Se eu ligar um rádio aqui do jeito que a coisa tá, ou mesmo se meu marido, minha esposa, seja quem for, meu pai, minha mãe me vê aqui de joelho, eles vão dizer que isso é uma afronta, é capaz de eu levar uma camada de pau, como a gente diz aqui no Nordeste. Irmão, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo do Deus Poderoso habita em ti. Qual é a tua intenção? Ele viu, ele contempla, apenas adora, apenas adora. Apenas adora, meu amado. Apenas adora em nome de Jesus. Tópico 2. A revelação de um sábio. 42 minutos. Na dinâmica da vida. Se Jó nada sabia. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos se Jó, né? Porque o Senhor não começou a perguntar para ele da criação, de como é que as coisas, etc, etc. Então, se Jó nada sabia da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Se Jó não sabia explicar como, o que levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual? Eita, glória a Deus! Discutir com Deus aqui não necessariamente está dizendo aqui que ele está blasfemando. Deixa eu ajeitar de novo o foco aqui, meu amado. Pronto, voltou. Que ele está blasfemando. Não. Discutir aqui, discutir no bom sentido. Mas eu não tenho argumentos para questionar. Qual o argumento quando a gente pensa que a gente está fundamentado para questionar? Como é que o fundamento, se eu me preparo, se eu estudo, se eu faço teologia, se eu fiz pós-graduação, se eu fiz PhD, se eu sou, né? Tenho todos os títulos aqui em relação à teologia, que aí não necessariamente teologia está relacionado ou diretamente relacionado a quem faz teologia, que é uma pessoa de revelação. Não, tem muitos ateus aí, pessoas que fazem o curso de teologia para conhecer como uma ciência. Mas vamos voltar para cá. Então, por mais que eu entenda, que eu conheça o fundamento, mas eu não vou conseguir ter base. Né? Eu nunca vou conseguir argumentar com Deus, porque a sabedoria de Deus é infinitamente maior do que aquilo que eu entendo. Lembra que a gente tem pregado muito, tem falado muito na questão dinâmica? Por vezes, em outras situações minhas, eu achava, principalmente quando você
se revolta, né? E se desvia, que você diz, essa vida cristã é um saco. Ficar na igreja, vir no domingo, vir na segunda. Porque, infelizmente, é um erro. As igrejas, sabe, eu acho que assim, falta mostrar esse dinamismo que é a vida cristã. Dinamismo aí é presunção em querer saber como Deus vai. Não! Mas quanto mais você vai estudando a palavra, vivendo a palavra, ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir as revelações do próprio Espírito Santo e também da forma como ele usa para se revelar para a gente, através também de outras pessoas, de outros vasos, outros amados aí, nós aprendemos e vamos começando a confrontar aquilo que passamos a ouvir como novo, como revelação, com uma prática até então que era usada por mim e por você. Que mal tem nisso? Meu Deus do céu, aí eu vou me desesperar. Não, se alegre. Se alegre, se até ontem eu achava que sofrimento, que o cristão não sofre, e que o sofrimento também tem um caráter pedagógico, como nós vimos. Glória a Deus, a partir de hoje você está ciente disso? O Espírito Santo te convenceu e fez você pensar de forma agora, daqui para frente, diferente, a descansar, de entender que aquilo que você está passando hoje tem um propósito de Deus. Amém! É essa dinâmica que eu estou. Agora, muita gente aí está enfadada porque não consegue ver algo novo na trajetória cristã, porque estão somente apegadas ao legalismo religioso, mas não estão indo buscar esse diferencial, esse feeling, essa sintonia. Eu já falei isso também. Quando eu não acredito na revelação de Deus, eu estou negando a palavra. Se Jesus Cristo disse que ia para o Pai, mas ia deixar o Consolador, porque nós não íamos ficar órfãos, então quando eu nego que isso não acontece, que isso é impossível, eu estou negando a palavra, meu amado. Cadê a fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Em nome de Jesus, a gente tem que entender isso. Não, eu acredito, eu acho que nem acredito. Eu acho que é por acaso, quando, por exemplo, um milagre acontece na vida de uma pessoa. É o acaso, você diz, é Deus, foi um milagre de Deus. Aí quando chega num momento desse, não acredita na revelação de que Deus pode se revelar, de que Deus pode falar, do dinamismo, dessa coisa sobrenatural, da manifestação, como nós vimos, a manifestação teofânica de Deus. Não acredita? Então, tá difícil. Mas em nome de Jesus, eu também profetizo, já profetizei, Espírito Santo, né? Que não estava nem programado isso, continuo profetizando na tua vida, de que a palavra, dessa palavra que você está ouvindo, que está entrando pelos teus ouvidos, que está chegando ao teu coração, e o Espírito Santo fazendo o confronto contigo aí do outro lado, que ele sim, não sou eu, que ele sim possa te convencer, para tu sentir e provar. Sentir e provar. Amém? 48 minutos, glória a Deus, ô glória. Era preciso que Jó contivesse o seu orgulho. Jó agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. Eu vou mudar isso na minha vida. Não, você vai deixar de profetizar que está salvo? Não, vou continuar profetizando. Senhor, em nome de Jesus, maravilhoso Deus e Pai, principalmente na minha oração. Maravilhoso Deus e Pai, tem, Senhor de Jesus, piedade de mim. Tem misericórdia, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo a quem me ofendeu. E se tu me conceder pela tua infinita graça, que esse servo aqui, em nome de Jesus, pode ser salvo por ti, Jesus Cristo, por meio de ti, Jesus Cristo. Senhor, eu sou infinitamente grato por isso e a ti renderei louvores e graças eternamente,
até que tu venha me buscar. É assim. Agora eu chegar lá na frente e dizer: se Jesus voltar hoje, essa igreja vai subir. Será? 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 O erro de Jó vai começar a achar isso. Né? Presunçoso, questionando a majestade divina. Achava que conhecia. Ele foi um homem segundo, não foi segundo o coração de Deus, mas era um homem justo, bom. Né? Não é à toa que o próprio Deus, no início, capítulo 1, lá, quando Satanás vem acusá-lo, né? Ele nem acusa. Primeiro é o próprio Deus que testemunha. Deus vai testemunhar 2 vezes. Testemunhar de Jó. Deus. E ele testemunha lá. Tá, viu lá? Ah, tu estava rodeando aí o planeta? Tu viu lá meu servo Jó, que é bom, não sei o que, etc. Temente a Deus. Deus conhecia. Deus conhecia Jó. Mas Jó, por melhor que fosse, mas nem ele, nem você, nem eu conhecemos nem iremos conhecer, pelo menos enquanto estivermos aqui. Quando formos arrebatados para viver eternamente, aí sim, conheceremos de fato. Mas até então, não conheceremos a totalidade de Deus. Mas eu sei que Ele, né, é infinitamente mais do que tudo aquilo que eu penso. E que Ele pode fazer muito mais por mim e por você. Basta sermos humildes. 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 Glória a Deus, vamos embora. Ô glória, ô palavra maravilhosa. Último tópico. A revelação de um Deus poderoso e justo. Aí aqui vai falar exatamente da história lá que eu já comentei aqui, do Behemoth e do Leviatã, né? Deus chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar o seu poder divino. Se vocês, homens, se você, Jó, por exemplo, vocês temem essas 2 figuras, essas 2 criaturas aí, porque elas são indomáveis, né? Quando aparece, talvez vocês correm, se escondem. Mas saiba o que seria ou o que é o Behemoth e o Leviatã para mim. Né? Deus Todo-Poderoso. Aí sim, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se não podia domar as 2 criaturas de Deus, jamais poderia ser igual ou mais justo que o próprio Criador. Tá aí o fato. Fato. O homem precisa reconhecer. Sabe, às vezes ele se traveste aqui, tá faltando até uma gravata hoje, né? Se traveste, bonito, etc e tal. Diz que até tem pessoal que trabalha, as pessoas profissionais de RH diz que isso, infelizmente, para a nossa sociedade influencia quando você está bem vestido. Isso, antes mesmo que você abra a boca, mas subtende, né, um respeito, uma primeira vista, uma primeira percepção, né, um pré-conceito, pré-conceito, é um conceito antes, né, até primeiro, né, primário, antes de fato conhecer a essência. Diz que a pessoa já tem uma tendência a ser mais respeitada, etc. Mas a gente tem que se lembrar que diante de Deus não tem capa, não tem óculos, não tem cabelinho cortado, não tem barba feita, não tem roupa bonita. Porque Deus conhece a gente e é como se diz assim, como se todos nós estivéssemos despidos. E só o que aparece para Ele, no nosso caso para Jesus Cristo, são os nossos pecados. Por isso que a gente tem que cuidar para termos essa nossa veste, de fato, essa nossa veste espiritual branca. É o seu objetivo. Quando surge uma sujeira, você não joga, vai para o tanque ou para a máquina de lavar? Seria assim nessa nossa vida cristã que deveria acontecer. Todas as vezes que você e eu
estivéssemos cientes do pecado, do erro, do deslize. É assim que Deus quer. Que nós nos coloquemos, de fato, como criaturas. No nosso caso agora, ele diz que a gente sai, né, da situação de criatura para filho de Deus. Mas filhos totalmente 100% dependente dele. 100% da graça e da misericórdia. Porque senão não alcançaremos misericórdia nem graça, se não agradarmos, se não, né, estivermos de fato, formos bem vistos por meio daquele que é o nosso advogado que está à destra do Pai, que é Jesus Cristo, o único. O único, a palavra que diz isso, não sou eu. Eu apenas falo o que a palavra diz. Está lá no Novo Testamento. Glória a Jesus. E a conclusão da nossa lição diz que Deus se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. O Criador mostrou a Jó que, apesar do seu silêncio, o silêncio de Deus, né, que ele achava que Deus tinha esquecido dele, ele sempre esteve presente e no controle de todos os acontecimentos. Aí agora, ó, cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. Eu não sei, sabe, meu amado, mas eu tenho certeza que desde a primeira vez que esse versículo, eu não sou muito de decorar versículo, mas que esse versículo, quando começou a brotar no meu coração, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a... É o único, um dos pouquíssimos versículos que eu tenho dificuldade em decorar versículo e nem estou preocupado com isso não. Nem estou preocupado com isso não. Estou preocupado em entender. Entender o versículo. Tem muita gente aí que decora, sabe a Bíblia todinha, se brincar. Mas não vive. Ok? Eu tenho essa dificuldade. Mas esse versículo, praticamente todos os dias ele brada no meu coração. Por quê? Porque quando eu acordo de manhã, se eu disser assim, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que tu me destes para viver este dia. Este é um novo dia, é um dia de desafio. Todas as coisas, a tua palavra diz que, Senhor, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Então, como está aqui, ó, cabe, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. Ponto final. E se não ouvir da parte de Deus, do Espírito Santo de Deus, para falar durante qualquer situação adversa que aconteça nesse dia, cale-se. Ele não é o maior? Não é ele que toma providência? Se ele está dizendo, cale-se, que eu vou resolver, é porque ele vai resolver. Amém? Oh, glória a Deus. Eu já deixo o convite, meu povo amado, né? Meus amados, para que você, né? Se você ainda não esteve, você ainda não é inscrito no nosso canal, agora tem até uma marca d'água que geralmente fica por aqui. É que às vezes os irmãos dizem, onde é que eu me inscrevo? Vai ter até uma marquinha do programa, da logomarca do A Graça do canal, né? Você pode clicar aí na sua tela mesmo, aí onde está aparecendo nessa logomarca aí, e clicar sobre ela, que aí mesmo já vai aparecer a opção de dizer assim, inscrever-se. Aí você só clicar. Porque aí, quando fizermos, né, a última lição desse trimestre, e na terça-feira, próxima terça-feira, agora dia 22, nós temos aquela live da terça-feira com a missionária Nicinha, a nossa participação. A missionária Nicinha não está em Campina Grande, está em João Pessoa, mas a gente conseguiu fazer esse link lá. Né? Ela já inclusive ministrou a palavra semana passada. Deixa eu ajeitar o foco aqui. Ela ministrou a palavra semana passada de lá e graças a Deus deu tudo certo. Então você se inscreve. Amém? Se você gostou da mensagem, né? Tem muitas pessoas querendo ouvir, né, Deus se revelar na vida, quando Deus talvez muitas vezes, por vezes já inclusive se revelou, mas a pessoa quer que ele eu quero ainda que Deus se revele do jeito que eu quero. Ainda tem mais isso. Tem a presunção, né? A petulância de dizer assim, não, mas eu quero que Deus se revele e se materialize aqui.
Quem sou eu para dizer que isso não pode acontecer? Agora, o que eu posso te dizer, meu amado, é que eu acho que está um pouco aí de presunção, viu? Conheça as manifestações teofânicas. Aparição ou revelação da divindade, manifestação de Deus em nome de Jesus. Amém? Então que Deus te abençoe e te guarde, que te dê aí um restante de dias sob a bênção dele. Descansa em nome de Jesus. Se não tem essa fé aí que a gente diz, se arrepende, vai num canto aí, não precisa, se não der para se ajoelhar, né? Mas rasga o teu coração para o Senhor e diz: Senhor, eu queria não, já conjuga o verbo no tempo certo. Eu quero, Senhor. Eu quero, coloca isso no meu coração. Começa a trabalhar para eu sentir de fato que eu preciso acreditar pela fé, eu preciso ter fé, inclusive na sobrenaturalidade, nos milagres. Eu preciso entender que tu de fato cuidas de mim. Amém? Então que Deus te abençoe e te guarde e até a próxima.